Imagine por um momento o impacto de encontrar uma Bíblia antiga, esquecida pelo tempo, empoeirada nos confins de uma biblioteca secreta na Turquia. Agora visualize o que acontece quando, página por página, um segredo avassalador sobre Jesus começa a se revelar. Não se trata de uma mera interpretação ou de um detalhe já conhecido. É algo que pode abalar as estruturas do que muitos acreditam há mais de 2000 anos. Se você pensa que já ouviu tudo sobre a vida de Jesus, prepare-se para se surpreender. Este não é apenas um manuscrito, é um convite para questionar tudo o que sabemos. Essa Bíblia, datada de mais de 1500 anos, contém passagens que nunca foram vistas no cânone tradicional. Mas o que é tão assustador sobre isso? Alguns dizem que ela contradiz as bases das escrituras modernas. Outros afirmam que ela revela um Jesus muito diferente daquele que conhecemos. Quem era ele, afinal? O que a igreja temia tanto que essas palavras fossem esquecidas? E o mais intrigante, por que somente agora, nesse momento específico da história, esse texto veio à tona? Agora, respire fundo e pense. E se as respostas para as maiores dúvidas da humanidade estiverem escondidas nessas páginas antigas? E se os segredos sobre a verdadeira essência de Jesus, sua missão e até mesmo seus ensinamentos mais profundos estiverem ali, esperando para serem desvendados? Não é coincidência que este documento tenha ressurgido em um mundo em crise, onde muitos buscam um sentido maior para a existência. Estamos falando de algo que pode redefinir não apenas a religião, mas a própria espiritualidade humana. O manuscrito menciona detalhes que nunca ouvimos antes, palavras que parecem desafiar tudo o que foi ensinado, mas que, ao mesmo tempo, trazem uma luz renovadora sobre o propósito da vida. Essas palavras não apenas intrigam, mas também inquietam, pois nos levam a questionar: e se tudo o que aprendemos sobre o divino tivesse apenas arranhado a superfície? O que mais pode estar escondido nas sombras do tempo? Você está preparado para encarar essa verdade? Fique até o final deste vídeo, porque vamos mergulhar em cada detalhe desse achado histórico. Desde os mistérios sobre a localização dessa Bíblia até os segredos mais profundos que ela esconde, tudo será revelado. Não apenas para satisfazer sua curiosidade, mas para abrir seus olhos para algo que pode mudar a forma como você enxerga Jesus, a fé e a espiritualidade. Este é mais do que um relato. É um convite para despertar. Imagine descobrir um manuscrito antigo, guardado por mais de 2000 anos, que apresenta uma visão completamente diferente sobre a figura central do cristianismo. Essa Bíblia, encontrada na Turquia, é um artefato raro que traz consigo segredos capazes de reescrever a história religiosa como a conhecemos. Sua narrativa contradiz o que foi ensinado por gerações, apontando para um lado desconhecido de Jesus e dos eventos que o cercaram. Essa descoberta deixou especialistas e historiadores divididos, com alguns considerando-a um tesouro histórico e outros temendo o impacto de seu conteúdo. Dizem que o texto, conhecido como Evangelho de Barnabé, foi escrito pouco tempo após a vida de Jesus. Ele não só apresenta uma versão alternativa dos acontecimentos da crucificação, mas também sugere que Jesus não era o Filho de Deus, como tradicionalmente acreditamos, mas sim um profeta. A história contada nesse manuscrito questiona a ideia central da Trindade e até desafia as doutrinas estabelecidas sobre a salvação e a redenção. Esses pontos divergentes foram suficientes para que, segundo alguns, a Igreja mantivesse esse evangelho fora do alcance público, temendo as implicações de sua mensagem. A descoberta desse texto aconteceu de forma curiosa, há 22 anos, quando contrabandistas tentavam retirar a Bíblia do país junto a outras relíquias. Escrita em siríaco e aramaico, línguas faladas na época de Jesus, a Bíblia chamou imediatamente a atenção dos estudiosos por sua autenticidade e singularidade. Especialistas que analisaram suas páginas encontraram afirmações intrigantes e controversas, como a ideia de que Judas Iscariotes, e não Jesus, foi crucificado. Essa versão sugere que, no último momento,
Jesus teria sido salvo por anjos, enquanto Judas teria assumido sua aparência e enfrentado a cruz. Essa narrativa alternativa contradiz uma das crenças mais fundamentais do cristianismo: a crucificação e ressurreição de Jesus, pilares dos ensinamentos sobre redenção. Além disso, o texto acusa o apóstolo Paulo de ter distorcido a mensagem original de Jesus, algo que, para muitos, é uma declaração ousada, considerando a influência de Paulo na construção do cristianismo primitivo. O próprio Barnabé, que era um judeu cipriota e um dos primeiros seguidores de Jesus, é retratado como uma figura central na propagação de seus ensinamentos, adicionando ainda mais peso ao conteúdo deste evangelho. Se essa Bíblia for genuína, seu valor não reside apenas no fato de ser uma relíquia rara avaliada em 28 milhões, mas na possibilidade de oferecer uma visão completamente nova sobre os primeiros dias do cristianismo. Essa descoberta, no entanto, não traz apenas respostas. Ela abre um mundo de novas perguntas. O que mais pode estar escondido nos textos antigos? E se parte do que acreditamos há séculos for apenas uma interpretação limitada de algo muito maior? A história do Evangelho de Barnabé é um convite para reexaminar o passado e questionar o que conhecemos como verdade. Em momentos em que a vida parece nos esmagar com dúvidas e incertezas, encontrar respostas pode parecer uma tarefa impossível. Nessas ocasiões, ter acesso a novos conhecimentos, clareza e uma perspectiva renovada pode ser a diferença entre a confusão e a paz interior. É exatamente esse tipo de luz que o conhecimento perdido sobre Jesus pode oferecer. O Evangelho de Barnabé, com suas afirmações controversas e mensagens ocultas, surge como uma janela para reflexões mais profundas sobre a fé e os fundamentos do cristianismo. Entre suas declarações mais impactantes está a sugestão de que Judas Iscariotes, e não Jesus, foi crucificado. Segundo este texto, Deus teria intervindo nos momentos finais para salvar Jesus, transformando Judas em sua aparência e permitindo que ele enfrentasse a cruz em lugar do Mestre. Essa versão dos acontecimentos contradiz frontalmente a narrativa dos evangelhos canônicos, que sustentam a crucificação e ressurreição de Jesus como o alicerce da doutrina cristã. É uma história que desafia não apenas as crenças religiosas, mas também o poder das instituições que as preservaram ao longo dos séculos. A Igreja, que baseou sua autoridade nos 4 evangelhos aceitos, Mateus, Marcos, Lucas e João, rejeitou consistentemente textos como o Evangelho de Barnabé, classificando-os como apócrifos. Esses escritos foram considerados não inspirados por Deus e, portanto, inadequados para fazer parte das escrituras oficiais. Porém, o Evangelho de Barnabé encontrou aceitação no mundo islâmico, onde suas narrativas se alinham mais de perto com as crenças de que Jesus era um profeta reverenciado, mas não divino. Essa aceitação destaca as tensões e as diferenças entre as interpretações religiosas e demonstra como esse texto desafia as fronteiras da fé. O debate sobre a autenticidade do Evangelho de Barnabé continua a dividir os estudiosos. Alguns acreditam que ele pode ser uma criação medieval, escrita entre os séculos XV e XVI, enquanto outros defendem que suas origens remontam ao cristianismo primitivo, talvez até ao próprio Barnabé. Este seguidor de Jesus, mencionado nos Atos dos Apóstolos, desempenhou um papel crucial na disseminação dos primeiros ensinamentos cristãos. Se autêntico, o manuscrito não apenas reescreve eventos históricos, mas também questiona a legitimidade de figuras centrais como o apóstolo Paulo. Paulo, uma das principais forças por trás da formação do cristianismo, é acusado no Evangelho de Barnabé de distorcer a mensagem original de Jesus para servir a uma agenda própria. Essa crítica abala os pilares da fé cristã, sugerindo que muito do que foi consolidado como verdade pode ter se desviado dos ensinamentos originais. Para muitos, o Evangelho de Barnabé simboliza uma resistência contra a autoridade religiosa, um lembrete de que a história, especialmente a história da fé, é frequentemente moldada pelos vencedores. Ele nos convida a olhar além das narrativas aceitas e explorar o que pode estar escondido nas sombras do passado. O papel de Paulo na formação do cristianismo e as controvérsias em torno de seus ensinamentos são temas profundamente relevantes para entender o impacto do Evangelho de Barnabé.
Este texto desafia abertamente as crenças tradicionais, oferecendo uma visão alternativa da missão de Jesus e sua identidade. A Igreja, ao longo dos séculos, rejeitou textos como este, rotulando-os como apócrifos, o que significa que eles existem fora dos limites aceitos da doutrina cristã. Esse controle rigoroso sobre os textos sagrados permitiu que as instituições religiosas consolidassem uma narrativa oficial, amplamente aceita por milhões de fiéis. Sua descoberta, no entanto, não vem sem desafios. A Igreja, ao longo dos séculos, consolidou uma narrativa baseada em 4 evangelhos específicos, criando uma estrutura sólida que guia milhões de fiéis. Qualquer texto que ameace essa coesão, oferecendo uma visão alternativa, foi tradicionalmente rotulado como herético e ocultado. O Evangelho de Barnabé, com suas implicações teológicas e históricas, não apenas desafia a doutrina da Trindade e a divindade de Jesus, mas também traz à tona questões sobre a influência do islamismo e as conexões entre essas grandes tradições religiosas. Ele levanta um espelho para a história, convidando-nos a considerar se outras verdades importantes podem ter sido omitidas ou enterradas. Além disso, o manuscrito evoca uma questão ainda maior sobre a própria natureza da verdade histórica. Por que alguns textos são preservados enquanto outros são descartados? Quem decide o que deve ser aceito como verdade e o que deve ser esquecido? O Evangelho de Barnabé não é apenas um desafio à autoridade religiosa. É um lembrete de como a história, frequentemente controlada por aqueles no poder, pode ser tão incompleta quanto subjetiva. Cada página do manuscrito nos convida a imaginar o que mais pode estar escondido, esperando para ser redescoberto, e como isso pode transformar nossa compreensão coletiva. No entanto, a busca por respostas é frequentemente dificultada. Apesar de sua redescoberta há pouco mais de 2 décadas, o Evangelho de Barnabé permanece inacessível para o estudo acadêmico mais aprofundado. As autoridades turcas responsáveis por sua preservação têm se recusado a liberar o texto para análises externas, mantendo seu conteúdo envolto em segredo. Essa resistência não apenas preserva o mistério, mas também simboliza o contínuo conflito entre a curiosidade humana e as barreiras impostas pelas instituições. Este evangelho nos lembra que a busca pela verdade é uma jornada sem fim, uma exploração incessante das sombras da história, onde, frequentemente, os segredos mais fascinantes aguardam aqueles ousados o suficiente para desvendá-los. O Evangelho de Barnabé nos lembra que a história, especialmente a religiosa, é uma teia complexa de narrativas moldadas pelo poder e pelo tempo. Ele desafia nossas certezas, provoca questionamentos e nos convida a olhar além das histórias que nos foram contadas, explorando verdades ocultas que podem mudar a maneira como entendemos a fé, a espiritualidade e o próprio passado da humanidade. Este manuscrito, envolto em mistério, nos lembra que há muito mais por trás das páginas conhecidas da história e que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, repleta de descobertas que podem transformar nosso olhar sobre o mundo. Se você ficou intrigado com essas revelações e deseja acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no nosso canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça de curtir este vídeo para que possamos continuar trazendo histórias fascinantes, mergulhando nos mistérios e explorando o desconhecido juntos. Sua participação faz toda a diferença. Até o próximo mergulho no extraordinário.